Ok, como já falámos, e se calhar agora, como surgiram algumas questões, dar outra vez um enquadramento sobre o que é isto do Copérnicos, ou antigo GMES, não é? O Copérnicos é um programa de observação da Terra da União Europeia que apoia a monitorização do ambiente e ecossistemas terrestres para, essencialmente, gestão de crises, avaliar riscos, mas ajudar também a melhorar o nosso conhecimento científico e a ajudar nas políticas de decisão. É um programa que tem dados abertos e livres, portanto, todos os dados são disponibilizados à comunidade global, portanto, toda a gente e todos os que estão aqui hoje neste webinar podem aceder a estes dados, e que é muito importante é que é um programa operacional e sustentável, o que quer dizer que estes dados, ou há a intenção de que estes dados estejam sempre disponíveis e que não vai acabar amanhã o programa Copérnico. Portanto, é um programa operacional, portanto, podem ser construídos serviços em cima destes programas, como os serviços que o Pedro apresentou há pouco. E esta construção de serviços em cima deste programa é o que chamamos também o desenvolvimento económico e motor da economia digital. Portanto, ao ter uma política de dados completamente aberta, está a promover a digitalização e atores económicos a utilizarem estes dados e a construírem outras ferramentas por cima destes dados. Temos então que a componente que o Copérnicos tem esta componente espaço, tem os vários sentinelas, são famílias de sensores ou de satélites que vão para o espaço para medir determinadas áreas, determinadas variáveis. Estes dados são complementados com missões comerciais, dados que têm uma resolução espacial diferente, dados in situ, e é da junção destes dados todos que depois outras entidades fornecem os serviços, como o serviço marinho, que apresentou a Andreia, e o serviço de monitorização terrestre, que eu vou apresentar agora. E ali, aquilo que temos aqui como aplicações downstream é um bocadinho o desenvolvimento de novas aplicações em cima destes serviços e destes dados. Um resumo só aqui para ficar também nos slides convosco, depois os vários Sentinel que estão a operar neste momento e os que estão previstos. Como podem ver, têm diferentes escalas temporais e diferentes escalas espaciais, e portanto importa, dependendo do objetivo e do que estamos a analisar, selecionar os sensores adequados e os satélites adequados para a nossa tarefa. Temos aqui, portanto, Sentinel-1 radar, Sentinel-2 mais óptico, mais ligado às aplicações terrestres, o Sentinel-3 mais ligado às aplicações marítimas, depois o 4, o 5 ligados à componente atmosférica, e o 6 especificamente para medir a altura média das águas. Estes dados de todos estes satélites estão disponíveis no Copernicus Data Space Ecosystem. Antigamente estavam disponibilizados em diferentes sítios, em diferentes portais, e agora houve um esforço da Comissão para agregar estes dados e o acesso a estes dados através do Copernicus Data Space Ecosystem. E este Copernicus Data Space Ecosystem tem uma característica que permite-me aceder não só aos dados, mas tem capacidade de computação cloud, e que nós podemos fazer as nossas operações na própria cloud e não ter que descarregar. Portanto, quer dizer que não preciso ter capacidade computacional pessoalmente, mas posso aceder a este serviço, fazer as operações que necessito fazer e depois trazer o produto final e descarregar apenas aquilo que é essencial, aquilo que eu quero fazer. Portanto, é um sistema novo que foi para o ar, é recente, portanto, foi lançado o ano passado, e portanto podem testar e ver, e é o novo ponto de acesso aos dados do Copérnicos. Para além dos dados, temos também os serviços, como vimos, e cada serviço tem um ponto de acesso específico, e agora eu vou falar-vos um bocadinho do serviço de monitorização do meio terrestre. O Serviço de Monitorização de Meio Terrestre disponibiliza diferentes tipos de dados com aplicações em diferentes áreas, nos ecossistemas, biodiversidade, agricultura, floresta, energia, recursos naturais, água, gestão urbana, etc. Temos uma componente de monitorização global sistemática de variáveis geofísicas. Temos uns produtos dedicados a analisar ou
a monitorizar áreas de regiões de interesse específicas, que se chamam os hotspots, e temos depois mapas de ocupação de solo, mais europeias, componentes mais locais, e depois uma ferramenta interessante que vou referir no final, que é parte do mosaico do Sentinel-2. Um exemplo rápido, assim, uma visão geral do que é que são as variáveis geoquímicas ou geofísicas que estão disponíveis para a componente vegetação, energia, zonas de áreas ardidas, índices de vegetação, land surface, temperatura de superfície terrestre, a parte do albedo, vários índices de vegetação e que podem ser utilizados tanto na componente da monitorização da agrícola ou na componente de energia. Tem aqui a lista inteira de todas as variáveis que estão disponíveis. Há um total de 21 produtos, de tipos de produtos com diferentes resoluções e que têm mais de 80 coleções de dados que podem aceder, que estão disponíveis gratuitamente, que vocês podem seguir o manual e ver quais são as variáveis que vos interessam na vossa atividade e dizer que há um compromisso a longo prazo de disponibilizar estas variáveis aos utilizadores. Assim, um resumo rápido do portfólio. Vários indicadores em cada uma destas áreas, na água, vegetação, energia, criosfera, que não tem tanta utilidade em África, mas, por exemplo, na componente de monitorização de águas interiores, por exemplo, de lagos, pode ser muito interessante. Tudo o que tem a ver com a monitorização da vegetação, áreas ardidas, produtividade, também muito interessante, e a componente de radiação e fluxo de radiação, que também pode ser muito interessante na componente de energia. As variáveis que estão a ver a cinza são variáveis que estão ainda em desenvolvimento e que serão disponibilizadas no futuro. Por exemplo, o da evapotranspiração, que está a ser trabalhada com a FAO e que no futuro será disponibilizada a nível global. Ok. Áreas de aplicação, como já referi, alterações climáticas, na previsão de fluxos de carbono, agricultura, na monitorização de culturas, previsão de rendimento, condição da biomassa, monitorização de eventos extremos e na hidrologia. Vou agora passar a dar alguns exemplos específicos, com foco nos utilizadores. Por exemplo, a utilização da fração absorvida da PAR, da radiação fotossinteticamente ativa, para a estimativa de zonas agrícolas, zonas de biomassa, derivar indicadores de início da estação úmida, por exemplo, mapas de índice de acessibilidade de água, boletins, a utilização dos dados para boletins meteoambientais locais, e a utilização de ferramentas para perceber a otimização da utilização da água dos recursos. Outros exemplos de monitorização de pastagens, de previsão de quanto é que vai ser o rendimento de uma cultura ou da monitorização agrícola. Estes dados, importa dizer que podem fazer parte de um sistema mais complexo, não é? E aqui à direita tem um exemplo de Marrocos, como é que os dados são integrados e integrados com outras fontes de acesso a dados e depois como é que são visualizados, neste caso para Marrocos, utilizando diferentes índices. No Botsuana, por exemplo, um exemplo de como é que estes dados são utilizados, mas cobrindo toda a cadeia de valor, desde análise in situ, como é que se usam os dados de satélite depois para o reporte ou reportar às autoridades competentes que possam declarar um estado de seca, por exemplo. Umidade do solo e índice hídrico do solo, portanto, quantificação de água nas camadas de solo em várias profundidades e a avaliação depois podem considerar-se diferentes escalas temporais e avaliar anomalias, por exemplo, aqui é um exemplo para o Quênia. Na agricultura, vários trabalhos com diferentes países ligados à monitorização das culturas, de quanto é que vai ser a produtividade em determinada altura, qual é a condição fisiológica da biomassa e qual é a quantidade que está a ser produzida.
dados ambientais que possam permitir, por exemplo, monitorização de pragas, aqui no acompanhamento do gafanhoto do efeito que possa ter na produtividade e tentar associar as épocas em que possa aparecer ou que possa condicionar as culturas. Depois, variáveis relativas às águas interiores, e aqui temos várias componentes, desde temperatura, turbidez. Aqui um exemplo específico de uma monitorização numa barragem, de avaliação do nível nível hídrico ou a quantidade de água que está numa barragem e a avaliação dessa quantidade ao longo do tempo. A parte da qualidade da água também em barragens, temperatura, turbidez, índice trófico. A clorofila penso que será disponibilizada também este ano, a partir deste ano, como uma das variáveis associadas, e depois a avaliação das variações de fontes, níveis, qualidade da água a nível global, que pode ser compilada. Depois temos também os produtos de cobertura do solo, já desde 2015 que é feito através do Prova B. Agora são imagens globais e anuais de 100 metros, mas que se pretende que sejam aumentada à escala para 10 metros. Tem várias classes de classificação e tem uma exatidão global bastante elevada. Como dizia, este ano há um contrato para aumentar a resolução espacial desta cobertura de solo, portanto passar a 10 metros, e há um foco específico na componente uma prioridade específica também de olhar para as zonas tropicais e como é que se podem obter uma avaliação da evolução destas zonas e do impacto que isso pode ter global na parte do sequestro e fluxos de carbono. Um exemplo com a FAO também, de como é que utilizam os mapas e para as diferentes culturas e o mapa da ocupação do solo e a relação com a gestão hídrica. E depois desta componente global temos também a componente de hotspots, em que há uma necessidade de olhar para diferentes áreas muito específicas que sejam importantes para determinados recursos, e aqui um exemplo da biodiversidade, em que são produzidos mapas específicos para zonas de importância e relevância mundial, e que também se fazem mapas de uso e ocupação do solo e impacto que isso possa ter na diversidade. Exemplos de como é que infraestruturas podem afetar a biodiversidade no terreno, basicamente utilizar estes recursos para mapear ameaças e pressões e depois definir prioridades que possam ajudar o setor público e privado a tomar decisões. Outro exemplo aqui num projeto de barragem hidroelétrica na Tanzânia, em que há um mapeamento para perceber qual será o impacto e a avaliação de impacto destas infraestruturas. E depois tem aqui publicações que podem seguir e ver sobre como estes dados estão a ser utilizados a nível mundial para a preservação do património natural. Temos depois também exemplos de como é que podemos olhar para diferentes países e monitorizar cultura. Aqui é um projeto específico da ESA, em que há uma avaliação de como é que estão a avaliar a classificação de culturas e avaliação de algodão e milho. Isto pode ser muito importante para zonas específicas em que possa haver escassez de recursos ou para gerir até conflitos e o impacto que isso pode ter. Também gerir a parte das colheitas, da cultura, quando é que começam a aparecer ao longo do tempo as plantações e fazer essa gestão dos recursos, acompanhar e fazer análises estatísticas para determinadas regiões de mapeamento de culturas e o que é que pode estar a afetar essas culturas, e aqui no contexto do GeoGLAM. E muito importante aqui também para o caso de São Tomé, por exemplo, de análise, e há aqui um projeto específico que é o RED Copérnicos, tentar avaliar as zonas de floresta tropical na composição, densidade e alteração da presença de coberto arbóreo e perceber como é que isto pode afetar os fluxos de carbono.
Aqui um exemplo que queria mostrar do lado direito mais, na República Democrata do Congo, monitorizar a floresta e a deflorestação muitas vezes também pode ser ver, olhar para as redes viárias, não é? E perceber se aparece uma nova estrada, qual, por que motivo é que isso aparece, se é legal, se não é ilegal, e se isso pode ser indicador de atividades que possam indicar deflorestação no futuro. Análise também de áreas ardidas e associação dessas áreas ardidas à parte da indústria madeireira, e impacto nos fluxos de carbono que essas atividades têm. E para concluir, também para não demorar mais tempo, uma ferramenta interessante que é disponibilizada também pelo serviço. Muitas vezes as imagens correspondem a quadradinhos, mas nós estamos interessados numa região maior e é uma ferramenta que permite fazer uma uniformização e fazer mosaicos, portanto, agregar essas várias imagens para a nossa área de interesse, e deixo aqui o link que podem utilizar para tentar fazer estes mosaicos para a vossa região. E todos os dados e todos os produtos de que falei ou dei exemplos estão disponíveis neste site, portanto é o land.copernicus.eu. E qualquer dúvida que possam ter, eu hoje posso não conseguir esclarecer-vos, mas terei todo o gosto em ficar com o contacto e com a nota e de poder contactar os responsáveis para vos esclarecer qualquer dúvida. Obrigada.